Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora vamos entender o Salmo. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um texto que, muita gente acha que conhece de cor. O Salmo 23. É quase impossível não ter esbarrado em frases como "O Senhor é o meu pastor" ou "O vale da sombra da morte". Elas estão em filmes, em músicas, em todo lugar. Mas a nossa missão aqui é ir um pouco além, sabe? Tentar desvendar as camadas de significado que geralmente passam batido. O que essa imagem de um pastor realmente queria dizer, há 3.000 anos? E por que de repente a cena muda para um banquete? A ideia é seguir a jornada que o próprio texto propõe, verso a verso, para a gente entender por que essa poesia tão antiga ainda tem tanto impacto. É uma ótima forma de colocar. Porque o que é genial nesse texto, e acho que por isso ele atravessa os séculos, é que as imagens que ele usa, pastor, ovelha, um vale escuro, elas falam de coisas daquela época, claro, mas que a gente entende perfeitamente hoje, no nível emocional. São metáforas, né? São metáforas poderosíssimas para experiências que todo ser humano passa. A necessidade de se sentir cuidado, de enfrentar o medo, de encontrar um lugar de segurança, de honra. A nossa análise vai ser justamente essa: conectar o que essas imagens significavam no contexto original com o que elas ainda dizem sobre a nossa vida hoje. Certo, então vamos começar por essa imagem central que abre o texto e meio que define tudo, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando eu penso em um pastor, a primeira imagem que vem é de tranquilidade, meio bucólica, uma vida simples no campo. Mas a realidade do pastoreio no Antigo Oriente Médio era bem diferente, quase brutal pelo que eu entendi das fontes. Como essa realidade mais dura muda a nossa leitura dessa primeira frase? Muda completamente. Essa visão romântica do pastor é uma invenção bem mais moderna. Naquela época e naquele lugar, ser pastor era um dos trabalhos mais difíceis e perigosos que existiam. Uma luta, então. Uma luta constante pela sobrevivência, tanto do pastor quanto do rebanho. Ele enfrentava calor escaldante, noites geladas, falta de água e, claro, predadores. A vida do rebanho estava literalmente nas mãos dele, 24 horas por dia. Então, quando o autor diz, ele é o meu pastor, ele não está falando de um cuidador passivo. Ele está falando de um protetor resiliente, um estrategista de sobrevivência, um guia que conhece cada perigo do terreno. Isso dá um peso totalmente novo para a segunda parte da frase. Nada me faltará. Não é um pensamento positivo, tipo, vai dar tudo certo. É uma declaração de confiança na competência de alguém. É como dizer, meu guia sabe o que está fazendo, então eu posso relaxar. Exatamente. Pensa no que significa faltar para uma ovelha. Falta de pasto significa morrer de fome. Falta de água, morrer de sede. Um caminho errado pode levar a um precipício. E o texto detalha isso logo em seguida, né? Leva-me a verdes pastos, guia-me a águas tranquilas. Faz sentido. Encontrar um pasto verde no deserto da Judéia não era nada fácil. E águas tranquilas não é só poesia. Uma ovelha com aquele pelo pesado de lã, se caísse num riacho de correnteza forte, já era. Seria arrastada, se afogaria. O pastor precisava achar um lugar onde a água fosse calma, segura. Portanto, nada me faltará é a conclusão lógica de quem está sob os cuidados de um especialista em sobrevivência. E a jornada continua. Ela vai para um lugar mais interno, mais psicológico. O texto diz, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A gente sai da necessidade física de comida e água para algo como
sei lá, uma restauração emocional e uma guia moral. Sim, e essa transição é fundamental. Refrigerar a alma é uma expressão belíssima. Descreve a recuperação do fôlego, do ânimo. É aquele alívio que a gente sente depois de um grande esforço ou de um susto. É o pastor encontrando uma sombra no meio do dia quente e deixando o rebanho descansar. Ah, entendi. Ele não cuida só do corpo, mas do bem-estar, do espírito da ovelha, por assim dizer. E sobre essas veredas da justiça, a palavra justiça aqui soa tão formal, quase legal. É uma boa observação. Uma tradução mais direta seria os trilhos certos, ou os caminhos seguros. Um pastor experiente tinha um mapa do terreno gravado na cabeça. Ele sabia qual atalho era perigoso, qual trilha levava a um beco sem saída e qual era o caminho mais seguro para chegar no próximo poço. Guiar pelas veredas da justiça é simplesmente guiar pelo melhor caminho possível, evitando perigos desnecessários. O mais fascinante para mim é a motivação que o texto dá para isso. Por amor do seu nome. Isso parece mudar tudo, não é só pelo bem-estar da ovelha. Exato. Isso é um insight poderoso sobre a relação. É quase uma questão de marca pessoal, de reputação. Como assim? Um pastor cujo rebanho era magro, doente ou que vivia se perdendo era visto como incompetente, um mau profissional. Por outro lado, um pastor com um rebanho saudável, seguro, ele tinha uma reputação impecável. Isso transforma a ideia de cuidado. Deixa de ser algo puramente sentimental para ser uma demonstração de caráter, de competência, de honra. A segurança da ovelha. É o marketing do pastor. Ele faz o certo porque o nome dele, a identidade dele, está em jogo. Essa sensação de segurança nos caminhos certos é imediatamente posta à prova, não é? O texto não nos deixa confortáveis por muito tempo. De repente somos jogados no vale da sombra da morte. É uma das mudanças de tom mais abruptas e famosas da literatura. É uma virada de chave intencional e genial. O autor está dizendo que seguir o guia competente não significa que você não vai passar por lugares terríveis. E esse Vale da Sombra da Morte era um lugar real. Sim, era uma realidade. Literalmente, poderia ser um daqueles desfiladeiros estreitos e profundos da região, onde a luz do sol quase não entra, as sombras escondem predadores. Nossa, que claustrofóbico. Muito. Um lugar perigoso. E, metaforicamente, claro, se tornou a imagem para qualquer crise pessoal profunda. Aquele momento em que se recebe um diagnóstico ruim, ou se perde o emprego. O luto. Exato. É a sensação de que o mundo perdeu a cor, que a gente está encurralado. O texto captura essa desorientação, mas o ponto mais importante não é o vale em si. É a reação a ele. É a reação. Não temerei mal algum. Veja bem, o texto não diz, não haverá mal algum. O mal está lá, o perigo é real. O que muda é a percepção interna do medo. E a razão para essa coragem é explícita, porque tu estás comigo. A presença do guia anula o pavor. Mas o que me intriga são os detalhes que vêm a seguir. A tua vara e teu cajado me consolam. Como ferramentas de trabalho, quase armas, podem trazer consolo? Parece contraintuitivo. Essa é a chave do verso. A vara e o cajado não eram a mesma coisa, e seus propósitos mostram a natureza completa do cuidado. A vara era basicamente um porrete. Era uma arma curta e pesada que o pastor usava para lutar corpo a corpo com lobos, leões, qualquer predador. Entendi. Ela representa a força bruta, a defesa, capacidade de confrontar e destruir uma ameaça. É a proteção. Ok, essa é a parte da defesa. E o cajado? O cajado é aquela imagem clássica, o bastão longo com o gancho na ponta. Ele não era uma arma de combate. Tinha múltiplas funções de cuidado. Com ele, o pastor guiava as ovelhas, examinava o pelo delas e, o mais importante, usava o gancho para resgatar as que caíam em fendas ou se enroscavam em arbustos. Ah! Ele também usava o gancho para puxar gentilmente de volta ao caminho uma ovelha teimosa que começava a se desviar. O cajado representa a guia, a correção e o resgate. É fascinante essa dualidade, porque não é só sobre uma proteção bruta, de afastar o perigo. Tem também a correção, a guia. Muitas vezes a gente pensa em proteção só como um escudo, mas aqui a ideia de cuidado inclui ser resgatado dos próprios erros, ser puxado de volta. Isso é bem mais complexo e íntimo. Exatamente. O consolo vem dessa certeza dupla.
No meio do vale escuro, a pessoa sabe que tem alguém ao lado, que tem tanto a força para lutar contra os monstros lá fora, a vara, Quanto a sabedoria para te resbratar quando você mesmo tropeça, o cajado. perfeito. É a combinação de poder e precisão, de defesa e direção, que gera a confiança para não temer. Até agora, a relação era de um pastor protegendo uma ovelha vulnerável no campo. Mas aqui no verso 5, a dinâmica muda completamente. A ovelha é, de certa forma, tirada do campo e tratada como uma convidada de honra. O texto diz: "Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos." O que essa promoção de status de animal a convidado nos diz sobre a jornada que o Salmo descreve? Essa transição da metáfora pastor-ovelha para anfitrião convidado é o ponto de virada do Salmo. É uma elevação. A pessoa que foi guiada e protegida no campo agora é publicamente honrada. Para entender o impacto disso, a gente precisa pensar no Código de Hospitalidade do Oriente Médio Antigo. Era algo muito sério, né? Sagrado. Se um anfitrião convidasse alguém para uma refeição na sua tenda, ele estava fazendo um pacto. Aquele convidado estava sob sua proteção total. Ninguém, nem o pior inimigo, poderia tocar no convidado. Então, preparar a mesa na presença dos inimigos não é uma provocação. É uma declaração de proteção. É uma declaração pública e audaciosa de aliança e de vindicação. Imagina a cena. Seus adversários, aqueles que te desejaram mal, são forçados a assistir enquanto você é tratada com a máxima honra pelo anfitrião mais poderoso da região. É um anfitrião dizendo para todos verem: esta pessoa está comigo. Qualquer problema com ela, agora é um problema comigo. Ela é intocável. É uma inversão completa. Completa. É a inversão da vulnerabilidade que se sentia no vale. Lá, a proteção era uma presença sentida na escuridão. Aqui, a proteção é um espetáculo público. É uma imagem de reabilitação pública muito forte. E os detalhes continuam essa ideia de honra extrema. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que esses gestos significavam? Eram sinais de um convidado VIP. Um viajante chegava cansado, empoeirado. O anfitrião de primeira classe oferecia um óleo perfumado para o convidado passar no rosto, no cabelo. Era refrescante. E um sinal de grande respeito. Era o equivalente antigo de ser recebido com uma toalha quente e uma taça de champanhe no melhor hotel. E o cálice transbordando. Isso é a imagem máxima da generosidade extravagante. Um bom anfitrião encheria sua taça. Um anfitrião espetacular a encheria até o topo. Mas um anfitrião que quer demonstrar que seus recursos são ilimitados, ele enche a taça até que ela derrame. É um gesto simbólico. Sim, para dizer, aqui na minha casa, a provisão não é apenas suficiente, ela é superabundante. Não há escassez, apenas excesso. A jornada aqui começou com a busca por verdes pastos o suficiente para sobreviver, agora chega a um banquete onde tudo é mais do que suficiente. Certo. Então, depois dessa jornada toda, do cuidado básico nos pastos, passando pelo perigo no vale e chegando a essa honra no banquete, a gente chega ao último verso que parece amarrar tudo numa grande conclusão para a vida inteira. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E a palavra hebraica para seguirão aqui é crucial. Não é um seguir passivo como uma sombra. É um verbo de perseguição ativa. A imagem é que a bondade e a misericórdia são como dois guarda-costas pessoais, dois companheiros de viagem que estão ativamente na sua retaguarda. Gosto dessa imagem de guarda-costas, porque a gente sempre se preocupa com o que vem pela frente, mas raramente pensa no que pode vir por trás, nos perigos que não vemos. Exato. Eles formam uma escolta permanente. A bondade é o cuidado proativo. E a misericórdia, que em hebraico é hesed, uma palavra riquíssima que significa amor leal. Uma aliança. Isso, uma aliança fiel. Ela é a proteção que lida com as falhas, com os erros do passado. Juntas, elas garantem uma segurança em 360 graus. Por todos os dias, não só nos dias bons. E tudo culmina no destino final. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Depois de toda essa peregrinação, finalmente se chega em casa. É o fim da jornada.
A casa do Senhor não é necessariamente um prédio, mas um estado de comunhão permanente. A pessoa não é mais uma ovelha sendo guiada, nem mesmo um convidado que um dia vai embora. Agora ela se torna um morador permanente. A relação evolui para uma familiaridade definitiva. A expressão "por longos dias" carrega a ideia de "para a extensão dos meus dias", ou seja, para sempre. É a segurança final. A segurança de que esse lugar de provisão, proteção e honra não é temporário. É um destino. Recapitulando, então, a jornada que o Salmo descreve é impressionante. Começa com a confiança na competência de um guia para as necessidades do dia a dia, enfrenta o terror do vale escuro não com a ausência de perigo, mas com a presença de um protetor bem equipado, é elevada a um status de honra, com uma celebração pública e, por fim, aterra numa promessa de segurança e pertencimento para sempre. Exatamente. E é por isso que o texto atravessa milênios. Ele toca em anseios humanos universais. Todos nós, em algum ponto, nos sentimos como ovelhas precisando de guia. Todos nós atravessamos vales escuros de medo, de dúvida, de sofrimento. Todos nós ansiamos por um momento em que nosso valor seja reconhecido, celebrado, especialmente na frente daqueles que duvidaram da gente. E no fundo, acho que todo mundo busca essa sensação de chegar em casa, sabe? De encontrar um lugar de pertencimento seguro e permanente. O Salmo mapeia essa jornada emocional completa. No fim, o que fica é esse retrato de uma vida vivida sobre um cuidado que é, ao mesmo tempo, ferozmente protetor e incrivelmente íntimo, cobrindo tudo, desde as pequenas necessidades até os maiores medos. Perfeito. E talvez eu possa deixar um último pensamento para reflexão. Uma das coisas mais notáveis no texto é que ele é escrito inteiramente na primeira pessoa do singular. É o meu pastor, nada me faltará, refrigera a minha alma. É sempre pessoal. Isso o transforma de uma grande declaração teológica abstrata em um testemunho de confiança profundamente pessoal e íntimo. A questão provocativa que fica, independentemente da crença de cada um, é: o que muda na nossa percepção da vida quando a gente tenta imaginá-la através dessa lente? Como a experiência de caminhar pelos nossos próprios pastos e vales se transforma ao se considerar a possibilidade de uma guia e proteção tão individualizadas e constantes. Muito obrigada por ficar conosco até aqui. Compartilhe com seus familiares e amigos, espalhando a palavra de Deus. Siga a nossa página. Deus abençoe. Até a próxima!